Nesses 2 meses, nós estamos tendo um ajuste de rota. Muita coisa, olha para mim, muita coisa tem sido falado, muita coisa tem sido mencionado, para que nós possamos ter um ajuste, ou nós possamos estar alinhados na direção que Jesus determinou para nós. Agora presta atenção, olha para mim, se você não está fazendo nada atrás, senta no lugar, por favor, quero te pedir essa cooperação, porque quando você está em pé e atrás, você distrai as pessoas. Você pode fazer esse favor para mim? Se você não estiver fazendo nada, eu vou esperar você sentar aqui. Em nome de Jesus. Amém. Presta atenção no que eu vou te falar. Nesses 2 meses nós estamos, de fato, tendo um ajuste de rota. Nós vivemos um tempo tão precioso, tão maravilhoso. Nós vivemos um tempo tão profético, nesse quase 1 ano que nós estamos completando de Família Dínamos. E o que Deus tem falado comigo é que a gente precisava de um simples ajuste para que nós possamos, ou para que nós pudéssemos de fato cumprir ou viver a promessa de Deus. Agora presta atenção no que eu vou te falar. A palavra que Deus colocou no meu coração tem como tema, e eu sou péssimo de tema, mas eu acho que vai ficar bem encaixado esse tema, é experimentando o reino de Deus. Experimentando o reino de Deus. Fala comigo assim: eu quero experimentar o reino de Deus. Sabe, eu estava meditando essa semana sobre essa palavra, e uma das coisas que Deus falou comigo, e isso foi muito forte, foi um fato da vida de Jesus. Um fato da vida de Jesus que talvez vá mudar a ótica da sua vida. Porque Jesus, ele não teve um ministério de 33 anos. Jesus, ele não exerceu o ministério dele por 33 anos. Jesus, ele gerou o ministério dele por 30 anos e viveu o ministério dele por 3 anos. Eu vou repetir para você, talvez você não entendeu. Jesus, ele não exerceu o ministério dele por 33 anos. Jesus, ele gerou o ministério dele por 30 anos. 30 anos gerando, 30 anos plantando, para que ao final disso ele pudesse viver e colher 3 anos. 3 anos. Por 30 anos eu plantei, por 3 anos eu vivi. Por 30 anos eu plantei, por 3 anos eu colhi. O problema é que nós queremos inverter a ordem. Queremos colher antes de plantar, ou queremos viver antes de gerar. Sabe, presta atenção no que eu vou te falar. O mais interessante é que Jesus sabia que ele teria pouco tempo na terra. Jesus sabia que ele teria pouco tempo. Jesus tinha noção, ele tinha compreendimento que ele ia ficar aqui por pouco tempo. E Jesus tinha pouco tempo para revelar a glória de Deus. Jesus tinha pouco tempo para ensinar os princípios do reino. Jesus tinha pouco tempo para cumprir a promessa. Jesus tinha pouco tempo para cumprir a missão. Ele tinha consciência disso. Agora presta atenção, definitivamente, alguém sabe, alguém sabendo que tem pouco tempo, ele não perde tempo. Se você tem pouco tempo para exercer algo, para fazer algo, é lógico que você não vai perder tempo com outras coisas banais. Você está comigo? Fala amém. Então você percebe uma coisa, existem algumas características de Jesus que com certeza auxiliou ou ajudou Jesus a cumprir o propósito. E quais características mais afloradas Jesus tinha? Primeira, Jesus era focado no propósito. Ele sabia a missão dele, ele sabia onde ele ia chegar, ele sabia qual a direção, ele sabia por onde ele andava, ele sabia qual propósito ele ia cumprir. Segundo, Jesus, ele era intenso pelo propósito, ou seja, Jesus era intenso. Eu tenho que cumprir o propósito, eu sou intenso. Nada tira o meu foco, nada me limita, nada me para, nenhuma circunstância, nem um deserto com fome vai conseguir me livrar do propósito. Eu tenho um propósito, eu sou intenso no propósito. Terceiro, Jesus era intencional no propósito de Deus. Intencionalidade. Jesus não fazia nada se a intencionalidade não estivesse ligada ao propósito designado de Deus para com ele aqui. Olha para mim. Jesus era tão intencional que até as curas, os milagres, as pessoas que eram ressuscitadas, todos os milagres de Jesus,
faziam parte do propósito profético que ele tinha para cumprir na terra. Portanto, olha para mim, olhando por esse prisma, Jesus ele tinha pouco tempo, mas Jesus não perdeu tempo. Jesus tinha pouco tempo, mas Jesus não perdeu tempo. Então por que Jesus gastou 30 anos gerando? A pergunta é, com 12 anos Jesus já podia colocar o mundo de cabeça para baixo, porque ele era Deus. Jesus já era Deus com 12, com 13, com 3, com 4. Jesus era Deus, mas por que ele precisou gerar antes de viver? Presta atenção. Porque menino não cumpre propósito. Vou falar para você, dar um glória a Deus depois dessa frase, amém? Sabe por que Jesus não cumpriu o propósito quando era criança? Porque menino não cumpre propósito. Só cumpre propósito quem é maduro para cumprir. Só cumpre propósito quem está amadurecido para viver aquilo. Seu pai pode ser milionário, mas isso não quer dizer que você pode usufruir de toda a herança do seu pai. Por quê? Porque você é menino, porque você é imaturo, porque você é criança. E sabe, presta atenção no que eu vou te falar. Sabe por que Jesus demorou 30 anos para gerar a promessa? Para gerar o propósito? Porque não tem como nascer a promessa sem nascer primeiro. Porque não tem como nascer a promessa sem antes dela ser gerada. Só nasce uma promessa quando antes ela é gerada. Tem pessoas querendo viver a promessa, mas não geraram ela ainda. Antes mesmo de Jesus viver a promessa, ele já gerava ela em oração. Sabe, eu fico abismado. Várias pessoas nos procuram. Eles querem viver muita coisa, eles querem fazer muitas coisas, mas a primeira pergunta que eu sempre faço é: cara, quanto tempo de oração você tem tirado por isso? Ah, pastor, eu orei, mas assim, eu orei, né? Mas Deus te deu paz? Não, então, eu acho que deu. Não tem como você cumprir a propósito, cumprir a promessa, viver a promessa sendo menino. Você só vive promessa maduro. Sabe, um dos textos que, nesse sábado agora, eu estava numa mesa de pastores e eu achei interessante que, numa resenha, numa conversa, eu estava citando esse texto e Deus falou muito forte comigo lá nesse lugar. É que Gênesis, capítulo 1, no verso 2, a Bíblia diz que, no primeiro versículo, na verdade, a Bíblia diz que Deus criou tudo. E aí, houve um intervalo de tempo entre o 1 e o 2, e no 2, a Bíblia diz que a terra estava sem forma, vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito pairava por sobre as águas. Fala comigo, pairava. Mais forte, pairava. O Espírito pairava sobre as águas, ou por cima das águas. E sabe, eu fui lembrar do significado dessa palavra, pairava. Porque a palavra se movia ou pairava, no original quer dizer meracheft. Algumas traduções colocam a palavra merachef como se movia sobre as águas. Outras traduções colocam essa palavra merachef como pairava sobre a face das águas. Sabe, esse termo hebraico vem do verbo rachaf. E esse verbo, ele identifica intensidade. Ou seja, olha para mim, o Espírito, enquanto ele estava sobre as águas, ele era, fala comigo, intenso. Intenso. Olha para mim, intenso. Não é um espírito morto, não é um espírito vazio, não é um espírito parado. Ele era um espírito o quê? Tenso, intenso. Intenso. Agora, numa outra tradução, um pouco mais aprofundada, esse termo também pairava e se movia. Ele é observado e dito nessa frase. Indica uma força muito forte. Ou seja, o Espírito, ele estava pairando sobre as águas. O Espírito estava se movendo
com uma força intensa sobre as águas. Está pegando aqui? Fala amém. Mas eu estava vendo um outro contexto original, que fala que a tradução do aramaico, essa tradução é Targum Okelos, que tem um outro tipo de significado, que faz uma conversão daquilo que nós estamos falando aqui. Porque Targum Okelos, que é a palavra usada no tempo de Jesus, traz uma versão interessante da palavra pairava. Porque a versão da palavra pairava, nesse aspecto do aramaico, é o seguinte: é como se fosse uma galinha chocando os ovos. Então olha para mim, o Espírito se movia sobre as águas de forma intensa, mas o mesmo Espírito que se movia sobre as águas de forma intensa, estava chocando o milagre que viria no próximo versículo. Vou repetir, o Espírito de Deus estava pairando sobre as águas, estava pairando de forma intensa sobre as águas, mas esse mesmo Espírito estava chocando a promessa que viria no próximo versículo. Porque Deus criou o mundo perfeito, o diabo destrói no versículo 2, mas a Bíblia diz que no versículo 3, haja luz e houve luz, haja luz e houve luz. A recriação começou naquele dia. Por quê? Porque Jesus não estava preocupado em ficar 30 anos gerando. Por que Jesus não estava preocupado em ficar 30 anos plantando? Porque os 3 anos que ele ia colher seriam os melhores 3 anos da vida dele. Por que Jesus não estava preocupado em gerar por 30 anos? Porque não era ele que estava gerando, mas era o próprio Deus. Presta atenção no que eu vou te falar nessa noite. Não é você que está gerando sua promessa, é o Deus que você tem. Sabe, eu posso afirmar para você nessa noite, o Espírito está pairando sobre a sua promessa nessa noite. O Espírito está chocando a sua promessa. E quando você der uma ordem de comando, haja sobre a minha vida, Deus vai liberar favor sobre a sua família, sobre a sua casa. O que precisa é que você libere a palavra criativa. Pastor, o que é palavra criativa? É a sua palavra, é a ação do Espírito. O Espírito já está preparado. O que precisa então da sua? O que você precisa nessa noite? O Espírito já está parando sobre a sua promessa. O Espírito já está chocando. O Espírito já de forma intensa já está sobre a sua promessa. O que você precisa então? Liberar a palavra. Libera a palavra nessa noite. A única coisa que você precisa é liberar a palavra. Palavra criativa. O que você necessita? O que você entrou nessa noite aqui que você ainda se vê impossibilitado de viver? O que acontece dentro da sua vida que você fala, cara, isso aqui é impossível, não tem como, hein? Não tem condições. O quê? O Espírito está pairando sobre isso. A única coisa que precisa é que você libere a palavra. A sua promessa não está demorando. O seu milagre, ele não está demorando. Ele está sendo preparado. Ele está sendo gerado. O Espírito está pairando. O Espírito está chocando. Está se movendo sobre a sua promessa. Então presta atenção. Você entendeu agora por que Jesus não se preocupava com 30 anos gerando? Você entende por que Jesus não estava preocupado se estava demorando se cumprir o ministério que ele veio fazer aqui na terra? Você entendeu por quê? O foco de Jesus não é só cumprir o propósito. O foco de Jesus é viver o reino de Deus e desfrutar da plenitude do reino. O foco de Jesus não é cumprir o propósito apenas, mas viver o reino de Deus. E eu posso afirmar para você que Jesus ensinou sobre o reino de Deus em diversos textos. Só que é interessante que Jesus ensina sobre 2 reinos. O primeiro reino que Jesus ensina é sobre o reino dos céus. O segundo reino que Jesus ensina é sobre o reino de Deus. E todo mundo acha que os 2 reinos é o mesmo reino, mas não é. Porque o reino dos céus é dispensacional, é físico, é visível. O reino dos céus é exterior, é terreno. Quer dizer, olha para mim, o reino de Deus, o reino dos céus,
é tudo que vai ser implantado na terra. É a parte do reino de Deus, mas não é todo o reino de Deus. Presta atenção, a esfera terrena do reino de Deus é o reino dos céus. É onde nós vamos governar junto com Cristo, é o reino dos céus. Mas o reino de Deus é constituído por outro quesito. O reino dos céus é como se fosse o Brasil dentro do globo terrestre. Dentro do globo não é só o Brasil, tem outras coisas, tem outros países, mas existe o Brasil lá, sim ou não? O reino dos céus. Olha o que a Bíblia diz, Mateus capítulo 6, versículo 10: venha o teu reino, faça a sua vontade, assim na terra como é reino dos céus. A Bíblia diz em Mateus capítulo 25, no verso 34: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, reino dos céus. Apocalipse capítulo 11, versículo 15, a Bíblia diz: o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Mas em outro versículo, em outro capítulo, a Bíblia diz que Jesus indagava os fariseus, porque em Mateus capítulo 4, versículo 17, a Bíblia diz: daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Há uma diferença. Interessante que Jesus, por estar pregando sobre o reino de Deus, foi interrogado pelos fariseus. Os fariseus não entendiam a diferença entre os reinos. Os fariseus começaram a indagar Jesus, a questionar Jesus. Interessante que Jesus responde em Lucas capítulo 17. Olha para mim, Lucas capítulo 17, versículo 20. A Bíblia diz que, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: não vem o reino de Deus como visível aparência. O reino de Deus, ele é espiritual. O reino de Deus é interior. O reino de Deus é invisível, intangível. O reino de Deus é predomínio da vontade de Deus. O reino de Deus é Deus dominando as nossas vidas, é a vontade de Deus, é o querer de Deus. O reino de Deus é a soberania de Deus. Se eu quero viver o reino, eu vivo debaixo de uma soberania. O reino de Deus. No versículo 20 do Lucas 17, Jesus fala então: não vem o reino de Deus de forma visível, de aparência visível. E no 21 ele diz: nem dirão Elo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus não está ali, não está aqui. O reino de Deus está dentro de nós. Você pode falar glória a Deus por isso? O reino de Deus está dentro de nós. Paulo fala sobre o reino de Deus, Romanos capítulo 14, verso 17, a Bíblia diz que Paulo fala: porque o reino de Deus não é comida, o reino de Deus não é bebida, mas o reino de Deus é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é comida, não é bebida. Por que Paulo está falando isso? Porque Paulo está falando para você: o reino de Deus não é nada que subsiste naturalmente. O reino de Deus não é nada que é perecível. O reino de Deus é nada que você pode tocar. Mas o reino de Deus é a justiça de Cristo, a paz de Cristo e a alegria do Espírito Santo. Porque o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. 1 Coríntios capítulo 4, verso 20. Porque o reino de Deus não consiste em palavras. Fala com seu irmão, pelo amor de Deus, toca ele e fala assim: o reino de Deus não consiste em palavras. Fala com fé para ele agora, fala assim: o reino de Deus é poder. É poder. Sabe, o reino de Deus, ele é universal. Salmo 103, 19, a Bíblia afirma: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo.
sobre o seu querer, sobre a sua vontade, sobre o seu futuro, sobre o seu passado, sobre o seu presente. A Bíblia diz que o reino de Deus domina sobre tudo, sobre todos, sobre qualquer circunstância. O reino de Deus só pode ser acessado com quem nasce de novo. A Bíblia diz, João capítulo 3, versículo 5. Você está comigo? Fala amém. Vamos voar nessa noite? Fala glória a Deus. Olha só, você só pode acessar o reino de Deus se você nasceu de novo, se você nasceu do Espírito. João capítulo 3, versículo 5. Respondeu Jesus, em verdade, quem lembra o que significa em verdade, Quem lembra? Ninguém? Toda vez que aparece no texto em verdade, quer dizer que eles estão falando o quê? Amém. Amém, te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Só pode acessar o reino de Deus quem nasceu de novo. Não tem como você acessar o reino de Deus se você não nasceu de novo. Por isso que muitas pessoas, crente, porque essa palavra está falando para crente, vão chegar lá e falar assim, mas Deus, eu preguei no seu nome, eu curei no seu nome, eu fiz isso, eu estava tocando, eu era do movimento, não sei das quantas, e aí? Não te conheço. Por quê? Porque eu só conheço aquele que é nascido do Espírito. Quem não é nascido do Espírito eu não conheço. Só pode acessar o reino quem nasceu do Espírito, quem nasceu de novo. Então não é um evangelho conta de fadas, não é evangelho mais ou menos, não é o evangelho da forma que você quer, é o evangelho da forma que Cristo é. Não é do jeito que você acha que tem que ser, é do jeito que a Bíblia diz. Presta atenção, o único reino inabalável é esse. O único reino que não se perde é esse. O único reino que é imutável é esse. Nós fazemos parte desse reino. Esse não muda, esse não corrompe, homem nenhum pode corromper, político nenhum pode estragar. Esse é o único reino que é inabalável. É o reino dos deuses, é o reino de Deus. Fala comigo, amém. Se você está recebendo, dá mais um amém aí, por favor. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, no versículo 27. Jesus falando com os seus discípulos. Eu acho que nesse momento, nesse versículo, Jesus estava meio indignado com os discípulos, porque eles não tinham fé naquilo que estava por vir. E aí em Mateus capítulo 6, o verso 27 e diante, a Bíblia diz que Jesus fala, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja na sua vida? Primeira pergunta de Jesus. Por que vocês se preocupam com a roupa? Veja como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem tecem, contudo, eu digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como eles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançado no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Por que você está preocupado com amanhã? Se você faz parte do reino, por que você está preocupado com semana que vem, com mês que vem? Se você acessou o reino de Deus. Essa era a pergunta de Jesus. Ele ainda continua, pois os pagãos e que correm atrás dessas coisas perecíveis, naturais, mas o Pai Celestial sabe do que vocês precisam. Nem aquilo que você vai pedir pela primeira vez é novidade para Jesus. Sabe por quê? Porque o Espírito já está pairando sobre a promessa que você vai pedir. Uau! O Espírito já está pairando sobre a promessa que você vai viver. O Espírito já está chocando aquilo que você vai receber. Por quê? Porque nem o que você pede hoje é novidade para Jesus. E aí no versículo 33 ele fala a chave para você alcançar. Busque em primeiro lugar o quê? O reino dos céus ou de Deus? Dos céus ou de Deus? De Deus. Busque primeiro o lugar no reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Qual que é a nossa busca prioritária?
o reino do Senhor. Qual que é a nossa busca prioritária? Buscar o reino de Deus. E eu digo para você, se nessa crise que nós estamos vivendo, você não está experimentando de favor e milagre, tem alguma coisa errada. Provavelmente o reino de Deus não é a sua prioridade. E eu falo para você, não sou eu que estou dizendo isso, é a Bíblia. Porque quando o reino de Deus é prioridade, todas as demais coisas vão ser acrescentadas na sua vida. É uma condição. Você percebe que é uma condição? Eu busco o reino, e todas as demais coisas vão ser acrescentadas na minha vida. Sabe, eu quero declarar algo sobre a sua vida. Você pode levantar as mãos em nome de Jesus? Feche seus olhos. Levante as suas mãos. No meio dessa crise econômica, emocional, espiritual, no meio dessa crise que nós estamos vivendo no Brasil, em nome de Jesus, não vai te faltar nada. Não vai faltar nada na sua casa, não vai faltar nada na sua casa, na sua família. Deus vai acrescentar o que você precisa. Não vai faltar emprego, não vai faltar negócios. Tudo o que você precisa, o Senhor vai acrescentar, porque nós buscamos o reino de Deus. Vai acrescentar. O que você precisa? Quando nós focamos em buscar o reino, tudo que for preciso é suprido pelo rei. Quando nós focamos em buscar o reino, tudo é suprido pelo rei. Tudo que eu preciso não será suprido por uma igreja, por mais que ela seja boa. Não será suprido pelo meu relacionamento. Não será suprido por uma instituição. A única pessoa capaz de suprir todas as coisas da minha vida é o Rei Jesus. Ele é a única pessoa que pode. E sabe, Efésios capítulo 3, versículo 20, isso fica muito claro. Porque a Bíblia diz, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos. Meu irmão, você nem pediu, a Bíblia já está falando, eu vou fazer infinitamente mais daquilo que você pedir, daquilo que você pensar, de acordo com o seu poder que atua em nós. Vou falar para você, você já leu esse versículo? Olha o que está escrito, olha o que a Bíblia diz para você. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais, de tudo o que pedimos, ou que pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Qual o poder? Do reino de Deus. Porque o poder do reino de Deus que atua em nós, faz com que tudo o que pedimos se torne infinitamente melhor sobre as nossas mãos. Uau! Presta atenção, Ele é capaz de suprir infinitamente mais. Infinitamente mais. Qual a sua necessidade hoje? Olha o que a Bíblia diz para você. Ele vai suprir infinitamente mais. Infinitamente mais. Então, o que é o reino? O reino de Deus nada mais é do que o governo de Deus sobre nós. A vontade de Deus estabelecida sobre nós. O que é o reino? É eu me colocar à disposição de cumprir aquilo que Deus tem para mim. O que é o reino? É eu deixar ser governado. Sabe qual que é a maior dificuldade do ser humano? Deixar ser governado por Deus. Você quer governar, você quer tomar as atitudes, mas a verdade é que no reino de Deus, quem governa é Ele. Se tem um reino, é porque tem um rei governando. Sim ou não? Se tem um reino, é porque tem um rei governando. Agora presta atenção, Deus não te controla, Deus te governa. Tem uma diferença muito grande. Tem gente que acha que Deus controla. Não te controla, Ele te governa. Porque aquele que governa tem propósito, aquele que governa tem plano, aquele que governa tem projeto. Ele não te controla, Ele te governa. Agora qual que é o problema? Nós não queremos ser governados, achamos que nós podemos fazer com as nossas próprias mãos. E aí se dá o problema. Por quê? Porque quando eu coloco a mão, tudo é errado. Porque não é para mim fazer, é para quem fazer? Quando eu coloco as mãos. Agora quando Deus coloca as mãos, sabe o que acontece? Efésios 3:20, infinitamente mais
de tudo que eu pensei, de tudo que eu pedi. Sabe, todo reino de Deus tem características. Todo reino, tem características. E o reino de Deus não é diferente. Sabe, uma das características do reino, que você também vai ver no reino de Deus, é que todo reino tem um rei. Sim ou não? A segunda característica é que todo reino tem uma linguagem. Crie, por isso, cremos por isso. Você não lembra do versículo não? Vou te dar uma oportunidade, hein? Crie, por isso falei. Cremos, por isso falamos. Vamos falar isso? 1, 2, 3, fala. Crie, por isso falei. Cremos, por isso falamos. Nós só falamos aquilo que cremos. Todo reino tem uma linguagem. Se eu creio, eu falo. Você não fala nada que você não crê. Sabe, uma terceira característica é que todo reino tem valores e princípios. Então olha para mim aqui, não é qualquer um que entra no reino. Você tem que ter os valores do reino. E você tem que obter os princípios do reino. Mas em quarto lugar, todo reino tem uma bandeira. E Paulo menciona qual é a nossa bandeira. Eu já falei isso uma vez, eu vou repetir para você. A nossa bandeira é o amor. Se tem uma bandeira que nós levantamos aqui na Dínamos, é o amor. Era amar a todos. Independente de quem é, de quem foi, de qual passado. Amar a todos. É uma bandeira que nós nunca vamos deixar de estiar. É uma bandeira que nós nunca vamos deixar abaixar. É uma bandeira que nós nunca vamos deixar de levantar. Por quê? Porque nós queremos ser conhecidos como a igreja que levanta a bandeira do amor. Sabe, interessante que Paulo, ele fala para a igreja de Coríntios algo interessante. 1 Coríntios 13, ele fala o seguinte: assim permanecemos, olha para mim, assim permanecemos agora nestes três: a fé, a esperança e o amor. Sendo que o maior deles é quem? É o amor. Não tem como você viver no reino de Deus sem amar. Sabe, eu vou mais longe com você. Já falei isso algumas vezes, vou repetir. Não tem como você amar a Deus sem amar as pessoas. Não tem como você servir a Deus sem servir as pessoas. É um reino que não existe. No reino de Deus, o amor vem em primeiro lugar. Servir vem em primeiro lugar. O reino de Deus é a presença do rei. Aonde tem um rei, tem um reino. Lembra da oração do Pai Nosso? O que Jesus fala na oração do Pai Nosso? Olha como que Jesus pensa o tempo todo no reino. Ele disse: venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. A todo momento, o rei está falando do quê? Por quê? Porque é isso que eu sou apaixonado. Se tem uma coisa que eu amo fazer, é a igreja, mano. Então não tem como você sentar comigo para falar de outra coisa. Você vai entrar no meu papo também. Eu vou até te ouvir. Falar que o Vasco perdeu, como sempre. Fluminense perdeu de novo. Entendeu? Eu vou até te ouvir. Flamengo ganhou sábado, né? Do campo do líder. Um tal de líder aí. Não é isso? Eu vou até te ouvir. Mas em uma hora nós vamos entrar no assunto que é o que eu amo. Qual que é? Igreja local, edificação da igreja, vidas. Então deixa eu te falar uma coisa. Não tem como um rei ser o rei da região, do reinado, e não falar do reino dele. Tem condição um negócio desse? Não tem. Ele é tão apaixonado daquilo. Jesus era tão apaixonado do reino dos céus, que ele falava do quê? Do reino. No livro de Mateus, Jesus praticamente fala somente do reino. Por quê? Porque ele é apaixonado no reino de Deus. Sabe, o apóstolo Paulo escrevendo algo que eu já citei em Romanos capítulo 14, versículo 17, ele fala que o reino de Deus, ele não é comida e nem bebida. Por que ele não é comida nem bebida? Porque não é nada natural, não é nada visível, é espiritual. E ele fala que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no espírito. Então Paulo diz o quê? O reino de Deus, em primeiro lugar, é a justiça. Depois é paz, depois é o quê? Alegria. Então, o reino de Deus, fala comigo, é justiça. Mais forte, é justiça. Estou achando que vocês estão meio amuados hoje. Aleluia. Tá Deus incendiários nessa noite. Amém. Eita Jesus.
O reino de Deus primeiro é o quê? Justiça. E o que é justiça na nova aliança? Nós estamos completando hoje 1517, né? 504? 1504 anos da reforma protestante, na qual se formou as igrejas protestantes, enfim, com Martim Lutero. Sabe, uma das coisas que Martim Lutero leu, que frisou seus olhos e fez com que ele falasse: cara, eu estou fazendo tudo errado, é o quê? Que tudo é por meio da fé. A justiça na nova aliança só tem um significado: uma nova posição. A justiça da nova aliança tem uma nova posição para você. O reino de Deus, no reino de Deus nós fomos justificados. No reino de Deus nós ganhamos uma nova posição. No reino de Deus nós ganhamos um novo lugar. No reino de Deus nós não somos mais pecadores, nós não somos mais miseráveis, nós não somos mais sujos, nós não somos mais rejeitados, mas agora nós somos justiça de Deus em Cristo Jesus. Não sou mais, porque Jesus morreu na cruz, e aquele sangue que lavou aquela cruz, fez com que os meus pecados fossem perdoados, para que hoje eu tivesse o perdão dos céus. Agora presta atenção, isso precisa ser muito bem compreendido com você, não perde. No reino, eu não sou o que eu fiz, muito menos o que eu posso fazer. No reino eu sou o que fizeram por mim. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, 21, Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Aleluia! Nós nos tornamos justiça, perdoados, porque Ele se tornou pecado em nosso lugar. Aquela cruz não era para Ele, aquela cruz era para nós. Nós éramos o errado da história, mas Ele falou: não, eu vou no seu lugar, porque eu prefiro morrer por você do que viver sem você. E sabe, Gálatas capítulo 3, versículo 11, a Bíblia diz: é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Então, presta atenção, nós que deveríamos receber aquela condenação, nós que deveríamos ser julgados, a humanidade ia ser julgada. Tudo estava indo de mal a pior. Jesus entra na frente, então, do seu julgamento, daquilo que você iria sofrer. Ele entra na sua frente, se coloca no seu lugar e diz: não, 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 papai, não lança sobre ele a sua justiça, lança sobre mim. Não lança sobre eles a sua justiça, lança sobre mim. Não lança o peso sobre eles, lança sobre mim. Toda a condenação, toda a culpa, toda a enfermidade, todo o peso, jogue sobre mim, porque eu vou colocar sobre eles tudo que eu sou. A coroa de espinhos entra na minha cabeça, para que eles recebam a coroa de glória. Lance sobre mim. E em Cristo nós somos feitos justiça de Deus. Sabe, se você pesquisar justificados, se você pesquisar o significado de justificados no dicionário, ele vai dar uma posição para você. Ele fala que justificado significa que teve provada ou reconhecida a inocência. Uau, olha para mim. Você não era, você não poderia ser,
mas por conta de outro que pagou no seu lugar, agora foi provada a sua inocência. Sabe, eu não sei se tem algum advogado aqui, mas na advocacia, Almerinda, na advocacia fala o seguinte: eu cometi um roubo, e ao invés de eu ser preso, prenderam o Eduardo no meu lugar. Eu tinha que ficar preso 10 anos, e por 10 anos, o Eduardo foi preso no meu lugar. Quando termina a pena, o Eduardo sai da cadeia, eles não podem me prender mais. Por quê? Porque foi pago o quê? A pena. Por que você tem sofrido pela pena que já foi pago por Cristo na cruz? Não precisa você mais chorar, se condenar, se acusar. O preço foi pago naquela cruz. Não existe mais condenação para você. Não existe mais preço a ser pago. Não existe mais sacrifício a fazer. O sacrifício perfeito já foi emulado na cruz do Calvário. O sangue que deveria ser aspergido naquela cruz já foi feito. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 17. Você está comigo nessa noite? Oh, Jesus! Rapaz, que Jesus é esse? Que Jesus é esse? Que tem coragem de fazer isso por você? A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 17. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça que reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré. Não tem nada a ver com você, não tem a ver com aquilo que você pode fazer, mas tem a ver com aquilo que Ele fez. Não tem a ver com a quantidade de pecados que você já cometeu, não tem a ver com a quantidade de pecados que você já teve, tem a ver com aquilo que Jesus já pagou na cruz. Ah, mas eu era isso, eu fui aquilo outro. Eu posso te dar certeza que uma vez que você nasce de novo, a justificação do céu para você. Você pode até ter sido a pior pessoa do mundo, mas eu posso te dar certeza, há perdão do céu para você. Existe perdão para você. Existe um perdão tão forte, tão furioso, tão extraordinário, tão extravagante, que você mesmo não acredita, que você mesmo se pega pensando: como assim? Como Deus pode me amar tanto? Como Deus pode te amar tanto? Mas esse é o Deus que nós cremos. Sabe por quê? Porque você não foi só comprado na cruz do Calvário, porque você não foi só, porque o preço que foi pago naquele lugar tão alto, o preço de sangue, não foi só isso. Uma vez que Ele pagou o preço pela sua vida, você já não está mais na mesma posição, mas você foi alterado de posição. Hoje você não está numa posição terrestre mais, mas você está numa posição espiritual. Hoje você não está em qualquer lugar, você está sentado à direita do Pai. Você é herdeiro, co-herdeiro, você desfruta da bênção, do poder e da graça de Deus. Presta atenção. Agora eu não sou mais pecador. E é forte dizer isso. Por quê? Porque foi reconhecida a minha inocência. Justificado. Reconhecido a sua inocência. Ou seja, alguém pagou a pena pelo erro. Alguém pagou o preço que você deveria pagar. Isso não quer dizer que nós não pecamos. Isso não quer dizer que nós não erramos. E nós fazemos sim, diariamente. Mas é importante frisar que todos os nossos pecados foram pagos na cruz do Calvário. Pastor, mas eu pequei hoje. Eu sinto te dizer, todo pecado tem uma consequência. O pecado está perdoado, mas a consequência não. Então, se você insiste em pecar, eu quero te dar 2 alertas. Primeiro, haverá uma consequência sobre cada pecado. Segundo, avalie para ver se você nasceu de novo, porque o pecado não faz parte da nossa vida.
O pecado não faz parte da nossa história. O pecado não faz parte do meu DNA. Não existe mais pecado que me dá prazer. Por quê? Não existe mais pecado que me dá prazer, porque eu não nasci mais do homem, eu nasci do Espírito, eu nasci de Cristo. Quem está comigo, fala amém. Olha o que a Bíblia diz em Isaías capítulo 53, versículo 7. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Todos nós como ovelhas nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade que estava sobre nós. Presta atenção nisso. Ele foi oprimido, ele foi afligido, e contudo não abriu a sua boca. Ele não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha diante dos seus tosqueadores ficou calado. Ele não abriu a sua boca. Ele foi moído, ele foi castigado, ele foi esmurrado naquela cruz. Ele não abriu a sua boca. Ele só abriu a sua boca para gritar: Tetelestai, está consumado. A justificação chegou, o perdão foi liberado. Tetelestai, está consumado. Ele não abriu a boca para reclamar. Ele não abriu a boca para falar alguma coisa contra, não. Ele só abriu a boca para gritar: Tetelestai, está consumado. Eu vim para cumprir o propósito do meu Pai. É até difícil pregar essa palavra, pelo contexto que nós estamos vivendo hoje, de uma pregação chulé, mais ou menos, uma tal de hipergraça, que você pode fazer tudo que está na graça. Você pode pecar que está na graça. Você pode errar que está na graça. Mentira, a graça não te dá ânimo para pecar. A graça te dá poder para vencer o pecado. A graça não te dá ânimo para pecar. A graça te dá poder para vencer o pecado. Pega essa chave, pelo amor de Deus. Quem quer receber uma chave nessa noite? Olha para mim. Quem entendeu a posição espiritual que está, não pisa em qualquer lugar. Aleluia. Você entendeu essa palavra? Vou repetir para você, você não entendeu. Presta atenção. Quem entendeu a posição em Cristo que está, não pisa em qualquer lugar. Não pisa em qualquer lugar. Quem já pisou no Santo dos Santos, não pisa em qualquer lugar. Não é qualquer lugar que te chama atenção mais. Não é qualquer lugar que você vai mais. Tem lugares que não é para você. Tem locais que você não vai pisar. Por quê? Porque nada disso que o mundo tem te atrai. Por quê? Porque você não é nascido do homem, você é nascido do Espírito. Por quê? Porque o que está dentro de você não é um prazer carnal, mas a Bíblia diz que o que está dentro de você é o reino de Deus. Você está comigo? Fala amém. Olha o que a Bíblia diz em Colossenses capítulo 3, no verso 1 ao 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto. Olha essa palavra. Olha essa palavra. Olha para mim. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita do Pai. Não são mais as coisas terrenas, não são mais as coisas naturais, não são mais os prazeres naturais, não são prazeres mais carnais, não são prazeres mais momentâneos. A Bíblia diz que uma vez que você ressuscita com Cristo, procure as coisas da onde? Do alto. Onde Cristo está. Mantenha o pensamento das coisas do alto, nunca do baixo, nunca da terra, sempre dos céus. Olha aqui. E não nas coisas terrenas, pois vocês morreram. Presta atenção aqui em mim. Vocês morreram para coisas terrenas. Vocês morreram para prazeres carnais. Vocês morreram para o que o mundo dita. Você morreu para o que a mídia está falando. Você morreu, porque vocês morreram. E agora a sua vida, olha para mim aqui, a sua vida está escondida em Cristo Jesus. Sabe por que você está assentado com
A sua posição hoje espiritual é junto com Jesus, à direita do Pai, porque você está escondido em Cristo Jesus. Sabe por que eu não me preocupo com o diabo, Satanás, demônio, diabetes, fã-clube do diabo, principado, potestade? Sabe por que eu não me preocupo com isso? E você não deveria se preocupar também? Porque se eu estou sentado à direita do Pai, potestade e principado está debaixo dos meus pés. Por que você está preocupado com o diabo? Ah, fizeram macumba para mim, pastor. Pisa na cabeça dele, meu amigo. Tem uma mulher lá perto da minha casa lá que tem feito macumba para mim. Eu estou sentindo, pastor, estou sentindo. Tá mesmo? Ora por ela. Vai sair tudo quanto é capeta lá de dentro. Por quê? Porque você está pisando na cabeça dele, meu irmão. Não existe nenhum principado, potestade mais forte que o sangue de Jesus. O sangue de Jesus te lava diariamente. Você está escondido no dono do universo, no próprio Cristo. Então olha para mim, não existe demônio mais forte que você, pisa na cabeça dele. Não existe nada que pode vir contra você. Mas o que nós precisamos? Renovar nossa mente. Aprender os princípios do reino de Deus. Você não é o que você faz. Você é o que fizeram para você. Ou você é o que fizeram em você. Quem quer mais uma chave aí? Fala amém. Quando aprendemos os princípios, nós vivemos as promessas. Nós só vivemos as promessas quando nós aprendemos os princípios. Onde você está? Independente do que o diabo fala para você, independente do como foi a sua semana, independente de como você está agora, independente das circunstâncias que está rodeando você, nós temos uma posição. Ninguém pode tirar dessa posição. Você está sentado à direita do Pai. Essa é a sua posição. Com emprego ou sem emprego, com dinheiro ou sem dinheiro, com dispensa vazia ou cheia, a sua posição é assentada à direita do Pai. Se lá é um lugar de promessa, lá é o lugar que eu vou acessar as promessas. Eu não sou o que eu fiz, eu não sou o meu passado, eu não sou o pecado que eu cometi, eu não sou o que as pessoas dizem, eu sou o que a Bíblia diz. Eu sou em mais semelhança de Cristo. Eu sou uma nova criatura, eu nasci de novo, eu sou justo, eu sou santo, eu sou perdoado, eu sou remido, eu sou purificado. Eu sou filho preferido do Pai. Olha para mim. O que nós precisamos essa noite é se reposicionar. Reposicionar em Cristo Jesus. E por isso nós podemos dizer, e para isso nós precisamos dizer, que nós somos filhos, nós somos herdeiros, nós somos co-herdeiros de Cristo. A Bíblia diz, você está comigo? Fala amém. João capítulo 1, no verso 12, a Bíblia diz: contudo, aos que o receberam, aos que creram em meu nome, Deus lhe deu o direito de se tornar filho de Deus, os quais, presta atenção, não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Olha o que João está falando. Não foi um nascimento natural, não foi um nascimento da carne, mas foi um nascimento por Deus. Quando nós não sabemos quem somos, olha para mim, quando nós não sabemos quem somos, nós sofremos consequência da nossa falta de identidade. Quem é você em Cristo Jesus? Quem é você? Será que você tem assumido a sua identidade? Será que você tem assumido a identidade de Cristo para ti, para a sua vida? Ou você é aquele cristão que a todo momento tem se justificado, tem se colocado numa posição inferior? Tadinho de mim, coitado de mim. Meu irmão, isso não faz parte do reino de Deus. Olha para mim, isso não faz parte do reino de Deus. Quem é você? A Bíblia diz, tal como Ele é, nós somos. A autoridade que Cristo tem, nós temos. O poder que está em Cristo, nós temos também. Por quê? Porque eu estou em Cristo. A minha posição é uma posição celestial. Então olha para mim que até o diabo entendeu quem você é.
Sabe, Deus chega até o diabo e fala assim, ó, olha meu filho Jó. Quem lembra dessa história? Fala amém. Olha meu filho Jó. Viste meu servo Jó. Olha o Deus, olha o nosso Deus apresentando o Jó para o diabo. Homem íntegro, reto, temente a mim, anda dos meus caminhos. O próprio Deus estava dando testemunho de Jó, sim ou não? Sim. Deus estava dando testemunho de Jó, falando quem que era Jó. Aí o diabo responde para Deus. Olha que Satanás pilantra, mais inteligente. Olha o que o diabo responde para Deus. Mas é claro, mas tu abençoaste ele em tudo. Tu cercaste ele e guardaste a família dele. Tu prospera ele em tudo que faz. Você entendeu? Até o diabo sabe quem você é. Você é abençoado, você é guardado. Até o diabo já entendeu. Até o inferno já sabe quem você é. Guardado, protegido, blindado. Você é próspero, você é abençoado. Até o diabo sabe quem é a sua identidade. Você é maior do que você pensa. Você tem muito mais coisas que você imagina. Você é abençoado. Você pode falar isso comigo? Fala, eu sou abençoado. Você pode falar isso mais forte? Fala, eu sou abençoado. Eu posso falar com você com toda certeza. Você é abençoado, regenerado, restituído. Você é filho, você é herdeiro, co-herdeiro. A única coisa que você precisa é acessar a herança pelo amor de Deus. Cutuca seu irmão aí, pelo amor de Deus, fala com ele, você não será. Mais forte, você não será. Fala, você já é abençoado. Sabe o que Efésios capítulo 1, versículo 3 fala? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, olha a palavra de oferta aí, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais na região celestial. Se eu faço parte do reino, eu tenho acesso às bênçãos que o Senhor tem para mim. Qual a sua preocupação nessa noite? Eu sou abençoado. Você pode bater no peito mais forte e falar assim, eu sou abençoado. Fala mais forte, eu não fui abençoado. Mais forte, fala, eu não fui abençoado. Fala, eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Sabe por que você vai fechar aquele contrato? Sabe por que você vai fechar? Porque você é abençoado. Sabe por que você vai mudar de emprego? Vai vir promoção, vai chegar nas suas mãos, as coisas vão chegar, as coisas vão pintar na sua porta, vai bater na sua porta, porque você é abençoado. Você é abençoado. Sabe o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, no verso 4? A Bíblia diz assim, todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça de Deus, vocês são salvos. Ele fala no 6, Deus nos ressuscitou com Cristo. Olha aqui que lindo. Deus nos ressuscitou com quem? Com Cristo. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A nossa posição é estar sentado no reino dos céus. A nossa posição é estar sentado no reino de Deus. Eu não sei que tipo de mentira o diabo está falando sobre a sua vida. Eu não sei que tipo de mentira que o diabo tem falado e você tem acreditado. Eu não sei que tipo de mentira o Satanás tem jogado para você retroceder, para você não avançar, para você chutar o pau da barraca. Eu não sei, mas eu sinto uma mudança de mentalidade acontecendo nessa noite. A sua mente é livre e renovada. Coloca a mão na sua cabeça assim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós liberamos mentes livres e renovadas essa noite. Mentes livres e renovadas essa noite. Em nome de Jesus. Olha para mim, em primeiro lugar, justiça. Eu tenho uma nova posição em Cristo Jesus. Isso quer dizer que a depressão não consegue tirar minha posição. A ansiedade não consegue tirar minha posição. As circunstâncias não conseguem tirar minha posição. Os problemas não conseguem tirar minha posição. A falta de dinheiro não consegue tirar. A falta de emprego não consegue tirar. As dificuldades não vão conseguir tirar minha posição. Eu estou assentado com Cristo.
acima de toda condenação, acima de toda condenação. Eu estou assentado com Cristo acima de toda acusação. Eu estou assentado com Cristo acima de toda falta de emprego, toda falta de dinheiro. Eu estou assentado com Cristo nas regiões onde há promessa. Eu estou sentado com Cristo. Apóstolo Paulo menciona: o reino de Deus é paz e alegria no Espírito. O reino de Deus não é só uma nova posição, mas o reino de Deus é qualidade de vida. Eu já estou partindo para o fim. Quem me dá 5 minutos, fala amém. Já sabe, né? Presta atenção no que eu vou te falar. Eu não sei como você está vivendo. Eu não sei o que você está vivendo nesse tempo de tanta dificuldade, de tanta complicação, de tanto falatório que nós estamos escutando de tudo quanto é lugar. Sabe, mas eu sinto de liberar uma palavra para você nessa noite. Sabe, eu declaro sobre a sua vida uma estação de qualidade de vida chegando até a sua casa. Eu declaro uma estação de qualidade de vida chegando até a sua família. Eu declaro uma qualidade de vida chegando até o seu trabalho, a sua empresa. Eu declaro agora que a qualidade de vida, o poder da alegria do Espírito de Deus vai invadir a sua casa, vai invadir a sua família, vai invadir o seu emprego, vai invadir a sua empresa, vai invadir o seu casamento nessa noite. Feche seus olhos aonde você está, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração nessa noite. Eu quero fazer uma oração. Que qualidade de vida emocional, espiritual e financeira sobre a sua vida vai chegar hoje em nome de Jesus. Você vai receber pessoas à sua porta falando: eu preciso te abençoar, eu quero te abençoar, eu quero te abençoar. Talvez a sua casa esteja em confusão. Talvez você esteja vivendo dias de luta, dias de choro, mas eu declaro que o reino de Deus chegou hoje na sua casa. O reino de Deus chegou na sua família. Eu declaro sobre os seus negócios a paz de Deus, sobre o seu casamento, paz de Deus. Eu declaro sobre os seus filhos agora, paz de Deus. Eu declaro sobre cada área da sua vida agora, paz de Deus. Feche seus olhos em nome de Jesus. Preciso profetizar algo na sua vida nessa noite. Sabe, eu sinto que uma pessoa que está aqui no nosso meio, sabe, Deus falou isso comigo quando estava montando essa palavra, que Deus vai abreviar os dias do seu choro, que Deus vai abreviar os seus dias de luta, de deserto, de vale. Sabe, Deus falou comigo que o que você vai conquistar em um ano, pessoas vão demorar 10 anos para conquistar. Deus não colocou esse negócio nas suas mãos porque você é bom. Deus não colocou porque você é capaz. Esse negócio é dele, está nas suas mãos porque ele conhece o seu coração. Preste atenção no que eu vou te falar, para te provar que Deus está falando com você nessa noite. Você fez uma oração essa semana. Você disse a Deus assim: se o meu negócio der certo, eu vou ser o mais generoso dessa casa. Deus ouviu a sua oração. Eu sinto que Deus vai abrir as comportas do céu sobre a sua vida, sobre a sua casa. Eu vejo uma chuva sendo derramada sobre o seu negócio. Mas presta atenção numa coisa, eu vou te dar um alerta. Você que está recebendo essa palavra, o diabo falou na sua mente essa semana: tem muita gente fazendo o que você está fazendo. O diabo falou na sua mente: tem muita gente fazendo o que você está fazendo. São muitos lugares operando da mesma forma. Mas deixa eu te dar uma palavra de Deus essa noite, para você saber que é Deus falando com você. Nenhuma dessas pessoas que estão operando nessa cidade tem a bênção e a provisão que Deus vai liberar sobre a sua vida. Sabe, eu consigo sentir o cheiro da terra molhada e a chuva chegando até o seu negócio nessa noite. Você pode falar glória a Deus essa noite? Sabe o que a Bíblia diz? Que o diabo ele vem para roubar, matar e destruir. É isso que a Bíblia diz. Mas a Bíblia também diz que Deus vem dar vida e vida abundante. O diabo sempre vai tentar parar você. O diabo sempre vai tentar fazer com que você saia do reino de Deus. O diabo vai tentar sempre fazer você sair da posição espiritual que é assentada à direita do Pai.
O diabo vai tentar sempre tirar você do foco. Mas a vida eterna não é ter quantidade de vida. A vida eterna é ter qualidade de vida. A vida eterna não é sobre um lugar que você vai após a morte. A vida eterna é você reinar em vida, é reinar hoje.